Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, mais uma vez, com alegria, eu estou aqui nesta noite. Nós estamos participando dessa jornada de avivamento da fé. A palavra avivamento significa dar vida àquilo que está morto. Enquanto nós orávamos para essa jornada, enquanto nós orávamos preparando toda essa jornada de avivamento, o Senhor, Ele colocou vários nomes no nosso coração para essa jornada. Mas no fim o Senhor colocou este nome no nosso coração: avivamento. Porque há muita fé que já não é mais fé, porque está morta. Há muitas pessoas que desacreditaram da igreja do Senhor. Uma vez, há uns anos atrás, estava passando nos noticiários algumas notícias dizendo que a Igreja Católica havia perdido a grande parte de seus fiéis e que a maioria dos cristãos nos tempos de hoje eram protestantes e que a Igreja Católica iria se acabar porque ela estava perdendo os seus fiéis. Mas a igreja não perde fiéis, ela perde infiéis. Ela perde homens que nunca fizeram parte dessa igreja. Porque se você for reparar a verdade, a realidade das coisas, quem sai da nossa igreja e vai para outras igrejas geralmente são pessoas que nunca pegou uma Bíblia para ler, que nunca leu o catecismo da Igreja Católica, que nunca ouviu falar de código de direito canônico, que não sabe dizer quais são os 5 mandamentos da igreja, que não sabe dizer quais são os 7 sacramentos, que não sabe dizer quais são os 5 dogmas da Imaculada Conceição. São pessoas que não têm conhecimento da fé. E aí, quando elas mudam de igreja, ela diz que encontrou a verdade. Mas quando alguém vem da igreja protestante para a igreja católica, são pessoas que conheciam a sua fé, que conhecia a palavra de Deus, e até doutores em teologia, como um grande teólogo chamado Totti Hans. Homens que vêm de lá para cá são homens que têm entendimento, mas os que saem daqui, que vão para lá, são homens ignorantes. É por isso que eu costumo dizer que católico ignorante é futuro protestante. Quem não conhece a nossa fé tem muita chance de vendê-la, de trocá-la por outra, de negar seu batismo. E é a esses que nós chamamos de cismáticos ou de apóstatas. Homens que vendem a sua fé por milagres, por cura, por libertação, por emprego, por status, por fama. E hoje, no nosso tema, nessa jornada de avivamento na fé, nós vamos falar sobre idolatria e veneração. Eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui, que talvez tenham um parente que é protestante, ou até mesmo que não tem um parente, mas tem um amigo de trabalho, ou alguém que bateu na porta da sua casa e disse que as imagens que você tem na sua casa, você vai para o inferno porque você é um adorador de imagens, porque Deus proibiu fazer imagens. Quem já ouviu isso aqui, levanta a mão. Porque Deus proibiu que nós adorássemos as imagens, que nós fizéssemos as imagens. É por isso que vocês católicos vão para o inferno, porque vocês têm imagem e adoram a Maria e aos santos. Quem diz isso para você, em primeiro lugar, é uma pessoa
que eu costumo chamar de papagaio de pastor, porque repete aquilo que o pastor fala na igreja sem sequer examinar nas Sagradas Escrituras qual é a verdade. Segundo essa pessoa, é uma pessoa totalmente ignorante, que não sabe diferenciar a fotografia da pessoa. Porque imagem é uma coisa e a pessoa é outra coisa. Se eu rasgar a sua foto, eu não rasguei você, não é verdade? Se nós quebrarmos uma imagem de Nossa Senhora enquanto estamos passando pano na nossa casa, encostou na estante, a imagem caiu, nós não quebramos Nossa Senhora. Nós quebramos uma imagem, uma escultura. Ou seja, quem diz que ter imagens é uma idolatria, porque a imagem ela não tem poder para fazer nada nas nossas vidas, é uma pessoa muito mais ignorante do que muitos católicos, porque a verdade, meus irmãos, e eu preciso de dizer sempre a verdade, é que os católicos são ignorantes. Os católicos são hipócritas. Os católicos não estudam, não conhecem a sua fé. Porque tudo que nós temos na nossa igreja existe uma base, existe um porquê. Tudo. Desde as toalhas que estão cobrindo este altar, as vestes do altar, tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo bíblico e histórico. Mas o católico ele cai na cilada porque ele não estuda a sua própria fé. Tem preguiça de estudar, tem preguiça de conhecer a sua fé, tem preguiça de buscar entendimento, não sente curiosidade de saber certas coisas e o porquê de certas coisas. E aí, quando você não conhece a verdade, qualquer verdade é verdade para você. Quando você não conhece o caminho, qualquer caminho é caminho para você. E é por isso que são enganados e trocam de igrejas. Primeiro nós temos que entender qual é a diferença de idolatria e de veneração. Idolatria é um pecado condenado por Deus. Inclusive a Bíblia vai dizer que de todos os pecados do homem, o que mais desagrada a Deus é o pecado da idolatria. Porque o pecado da idolatria é quando o homem retira a glória que é de Deus, retira a adoração que é de Deus, retira o lugar que é de Deus e dá este lugar a uma coisa ou a uma pessoa que não é Deus. Idolatria é quando você adora algo ou alguém que não seja o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O El Shaddai, o Adonai, Yahvé, o Senhor verdadeiro, que fez o céu e que fez a terra. Idolatria é quando algo na sua vida ocupa o lugar de Deus. Então nós podemos julgar como idolatria não somente você ter uma escultura que você adore, ou você acreditar em um falso Deus, como os povos da Índia, como aqueles que são budistas, aqueles que são espíritas, que frequentam Umbanda, Candomblé, adoram divindades, falsos deuses. Idolatria não é somente isso. Mas Paulo vai dizer que toda devassidão, libertinagem, tudo aquilo que é pecado é uma idolatria. Porque quando você peca, você se coloca no lugar de Deus e se torna adorador e servidor dos seus próprios desejos. Mas a idolatria é o pecado mais condenado e mais detestado por Deus.
Deus abomina totalmente o pecado da idolatria. E aí nós vamos entender o que é adoração. Adoração é o reconhecimento do seu nada e da grandeza de Deus. É você colocar Deus no devido lugar da sua vida e reconhecer que somente Ele é Deus. Que somente o Senhor é Deus. A confusão protestante está no não saber diferenciar idolatria de veneração. O que é veneração? Veneração significa profundo respeito, reverência, honra a algo ou a alguém. É diferente de adoração e é diferente de idolatria, porque pelo próprio mandamento de Deus, Ele nos ordena que nós honremos os nossos pais. É verdade ou não é? Honrar pai e mãe. Veneração significa honrar. Se veneração e idolatria fosse a mesma coisa, ao você honrar o seu pai e sua mãe, você estaria cometendo idolatria. Ou seja, idolatria é uma coisa e veneração é outra coisa. Veneração é respeito, é reconhecimento da grandeza da pessoa sem que ela ocupe o lugar de Deus. E o que nós temos na nossa igreja não é idolatria, mas é veneração. Nós reconhecemos que os santos, aqueles que vieram antes de nós, assim como a Santíssima Virgem, são merecedores da nossa honra. Assim como os nossos pais devem ser honrados, eles devem ser honrados, são merecedores da nossa honra. Da mesma forma, eles também são merecedores de louvor. Quando nós falamos a palavra louvor, as pessoas costumam conciliar e dizer que o louvor é a mesma coisa que a adoração, que louvor só se presta a Deus, mas isso é uma mentira. Isso é um engano não só de uma pessoa que não conhece as Escrituras, como de uma pessoa que não conhece o dicionário, porque louvor significa elogiar. Se eu elogio a roupa de uma mulher, a roupa dela é uma roupa louvável. Aquela mulher, ela é uma mulher virtuosa, ela é uma mulher louvável. Nós cumprimos a nossa missão de forma louvável. Louvar significa elogiar, êxito. Louvar significa você dar à pessoa uma atribuição de uma qualidade que ela tem. Por isso nós podemos louvar a Maria por ela ser mãe de Jesus. Nós podemos louvar São João Batista por ele ser o precursor que deu a vida pela causa do Evangelho. Nós podemos louvar São José, porque São José foi o esposo digníssimo da Virgem Maria, que zelou pelo lar de Nazaré e adotou Jesus como sendo seu filho. Nós podemos louvar as pessoas por aquilo de bom que elas fizeram. Ou seja, também louvar não é idolatria. Mas aí o protestante, ele pode ainda querer te acusar de idolatria, porque você se ajoelha diante de uma imagem e ora. Ah, mas vocês católicos ajoelham diante das imagens e nós só devemos nos prostrar diante de Deus. Isso também é uma mentira. Sabe por que essas são as piores mentiras que são faladas por aí? Porque uma meia-verdade é uma mentira pior do que uma mentira pura. Porque você começa a dar crédito por ser uma meia-verdade. Justamente para adorar a Deus, como sinal de adoração, nós nos prostramos e nos ajoelhamos. Mas não significa que todas as vezes que você ajoelha, você vai adorar. Ajoelhar significa reverência, respeito, continência diante de alguém ou diante de alguma coisa que tem um sentido, uma simbologia
significativa, por exemplo, diante de uma rainha ou diante de um rei, diante de alguém que tem a autoridade, diante do Papa, diante do bispo. E aí nós podemos, na palavra de Deus, nós podemos olhar que nunca a palavra de Deus disse que quando você se prostra, você está adorando. O simples gesto de se prostrar não significa adorar, mas significa, acima de tudo, humildade. E é por isso que os protestantes vão julgar que quando nós nos prostramos, nós somos idólatras, porque eles não sabem a diferença de prostrar para adorar e de prostrar por humildade, porque eles não têm humildade. Eu digo que eles não têm humildade porque eles são pessoas soberbas, se julgam total conhecedores da verdade, se julgam serem donos da Bíblia, apesar da Bíblia deles terem 7 livros a menos que a nossa e ter vindo 1500 anos depois da nossa. 7 livros, entre eles 1º e 2º Macabeus, que Lutero tirou, porque lá dentro dos livros de Macabeus ele encontrou uma doutrina que ele negava, que era a doutrina do purgatório. Eles se julgam conhecedores da verdade. Não têm humildade porque, pelo véu ter sido rasgado e nós temos livre acesso a Deus, eles têm um acesso direto, o telefone de Deus, o zap do Senhor. Então eles dizem que eles não precisam de mandar recado para Deus através de ninguém, porque eles mesmos falam com Deus e Deus mesmo fala com eles. E a palavra de Deus diz que Deus resiste aos soberbos, enquanto Ele exalta os humildes. Quando você pensa que você tem o zap de Deus e que você não precisa de ninguém, você é soberbo. Mas quando você entende que você não é ninguém, e por isso a Maria Santíssima, os santos estão mais próximos de Deus e podem interceder por você, você é alguém humilde. É essa hora que Deus te exalta e é essa hora que Deus resiste aos soberbos. Em Gênesis 18, no versículo 2, nós vimos que Abraão foi visitado por 3 anjos. Nós vimos essa leitura no domingo. Abraão foi visitado por 3 anjos, que foi levar para ele uma mensagem de que a sua esposa Sarai, ela teria um filho, e lhe poria o nome de Isaac, porque Isaac significa sorriso. E a hora que disseram, a sua esposa vai ter um filho, ela viu que ela era uma mulher idosa, e Abraão mais ainda, ela riu. Então os anjos disseram, seu filho vai chamar Isaac porque sua mulher riu. Ainda bem que ela só riu, senão imagina o nome do menino. Quando Abraão vê aqueles homens se aproximarem da cidade, Abraão está debaixo da palmeira de Mambré. Ele vê os 3 anjos se aproximando. A palavra diz lá em Gênesis 18, versículo 2, que Abraão sai correndo ao encontro daqueles 3 anjos e se prostra diante deles. Agora eu te pergunto, Abraão era idólatra, sim ou não? Não. Ou seja, prostrar-se e ajoelhar não significa adorar. Josué capítulo 7, versículo 6, vai dizer que Josué, juntamente com todos os anciãos do povo de Israel, se prostraram diante da arca do Senhor, rasgaram as suas vestes e começaram a clamar. A arca do Senhor era uma caixa feita de madeira de acácia, coberta de ouro, onde continha lá dentro o cajado de Arão, onde tinha lá dentro o maná do deserto e as tábuas da lei. Eles se prostram diante da arca do Senhor, rasgam suas vestes e clamam. Agora eu te pergunto, Josué, o profeta Josué, junto com todos os anciãos do povo de Israel, seriam idólatras? Não. Ou seja, ajoelhar, prostrar, não significa adorar. 1 Reis,
No capítulo 1, do versículo 22 a 23, nós vamos ver o profeta Natã, que vai ao encontro do rei Davi e se prostra diante de Davi. Natã era um profeta que consagrou Davi como rei. Ele era adorador do Deus verdadeiro, Deus de Israel. Ele vai ao encontro de Davi, e mesmo sendo adorador de um único Deus, que era o mesmo Deus de Davi, ele se prostra diante de Davi. Será que o profeta Natã era idólatra? Não, porque se prostrar não significa adorar. Está entendido ou não? Então, quando um protestante disser para você que você prostra diante de uma imagem, significa que você é um idólatra, você já sabe que você pode ignorar completamente, não mudar a sua fé por causa disso. Porque tem muita gente enganada dentro dessas igrejas que mudaram a sua fé por causa disso, por causa de algo que foi passado de forma errada para a vida deles. E estão lá enganados, pensando que agora conhecem a verdade. E quando vê um católico ajoelhado diante de uma imagem, eles julgam: olha lá o idólatra. Quando na verdade Deus está falando para ele: você é um ignorante. Um ignorante. Pega a sua Bíblia comigo no livro do Êxodo 20, no versículo 1. Êxodo 20, versículo 1. No começo dessa pregação eu estava dizendo que o católico é alguém que não gosta de estudar. Isso é tão verdade que você veio para essa noite de avivamento na fé, nessa jornada de apologética que nós estamos fazendo, onde cada dia que você vem, você recebe um tema e você não traz nada para anotar os versículos que você está recebendo. Agora eu pergunto: você vai gravar tudo isso na sua mente? Onde está o nosso interesse de conhecer a doutrina da nossa igreja? Êxodo 20, versículo 1. Quando o protestante ele chega diante de você para te acusar e te condenar porque você tem uma imagem na sua casa, ele quer te acusar de idólatra, a primeira passagem que ele vai pegar, dentro de tantas outras, inclusive o Salmo, onde vai dizer que os ídolos dos homens, são invenções humanas, tem olhos e não veem, tem pés e não andam, tem boca e não falam, etc. Ele vai pegar esta palavra de Êxodo, no capítulo 20, no versículo 1, onde vai dizer: então Deus pronunciou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de minha face. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está em cima dos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas, e não lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, um Deus zeloso, que vingo a iniquidade dos pais nos filhos, dos netos, dos bisnetos daqueles que me odeiam, mas uso de misericórdia até a 1000ª geração com aqueles que não amam, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. À primeira vista, quando você lê essa palavra, você pensa: estamos lascados, não é? Mas quando você analisa o profundo dessa imagem, dessa mensagem, você percebe que Deus está sendo muito claro. Ele está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. E falando, referindo-se a estes deuses: não farás esculturas, e não se prostrarás e não prestarás cultos a elas. Ou seja, ele está se referindo não à imagem comum, mas ele está se referindo à imagem ídolos, ou seja, imagens e esculturas de falsos deuses, de deuses que não é o Deus verdadeiro.
No Antigo Testamento, em Êxodo, quando Deus vai dar esse mandamento, Ele dá este mandamento por causa da dureza do coração daquele povo, porque todos os povos que existiam ao redor deles adoravam falsos deuses. Baal adorava os deuses Shiva, adorava vários outros deuses, Enoque. Mas Deus, para não confundir o seu culto com o culto dos ídolos, Ele proíbe que se faça as esculturas dele. Ele não permite que faça a escultura da sua pessoa. E é por isso que Ele não permite que o povo de Israel o veja, para que o povo aprendesse a adorá-lo e ter fé sem precisar vê-lo. Mas Ele deixa uma promessa, que futuramente o povo o veria. E isso se realiza em Jesus, porque Jesus é a imagem visível do Deus invisível. A diferença de ídolo para imagem é que a imagem te leva a pensar em Deus, e o ídolo não. O ídolo faz você pensar na própria pessoa do ídolo e adorar o próprio ídolo, um falso Deus. A imagem te direciona à oração. A imagem é um ícone que te faz lembrar da pessoa de Deus. Já o ídolo te faz lembrar da pessoa de um falso Deus. Por isso Deus não proibiu imagem, Deus proibiu ídolos. Quer a prova disso? Passa a sua Bíblia, passa as páginas. Vamos lá no capítulo 25. Capítulo 25. Como o povo não podia ver a face de Deus, Deus decide fazer uma aliança com esse povo. E o que significa a aliança de um casal que usa um anel no seu dedo? É para se recordar da aliança que tem com sua esposa e a esposa com o marido, é ou não é? Então Deus, Ele decide fazer uma aliança visível, algo que o povo pudesse olhar e se recordar que eles tinham uma aliança com Deus. Então em Êxodo 25, Deus manda Moisés construir o sinal da sua aliança. Então ele vai dizer para Moisés: farás também uma tampa de ouro puro, cujo comprimento será de 2 côvados e meio e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro e usarás de ouro batido nas 2 extremidades da tampa, um de um lado e outro de outro. Vocês entenderam, sim ou não? Deus vai fazer a sua aliança. Deus manda construir uma caixa de madeira de acácia e revesti-la de ouro. Sobre esta caixa de madeira de acácia, Deus manda fazer 2 imagens de querubins de ouro batido. Espera aí, eu pergunto para você: Deus cai em contradição, sim ou não? Não. Deus mente, gente? Não. Deus se engana e volta atrás? Não. Então, como Deus manda não fazer escultura no capítulo 20 e passa 5 capítulos e Deus manda fazer 2 querubins de ouro, será que Deus mudou de ideia? Ou será que o protestante não sabe ler e interpretar corretamente as escrituras? Pode Deus dizer algo aqui e lá na frente dizer outra coisa? Aqui Deus está dando uma ordem: farás 2 querubins de ouro batido e colocará em cima da onde? Da arca de sua aliança. E mais, olha o que Deus vai falar aqui embaixo. Vamos lá no 19: fixando-as de modo a formar uma só peça com as extremidades da tampa. Terão esses querubins suas asas estendidas para o alto e protegerão com elas a tampa sobre a qual terão a face inclinada. Colocarás a tampa sobre a arca e porás dentro da arca o testemunho que eu te der. Aí Deus vai dizer: ali virei falar contigo. E é de cima da tampa, no meio dos querubins que estão sobre a arca
da aliança, que te darei todas as minhas ordens para a casa de Israel. Deus está dizendo que Ele não só mandou fazer os 2 querubins, como que do meio dos 2 querubins Ele falaria para o povo as instruções para a casa de Israel. Aqui nós vimos um Deus diferente do Deus pregado pelos protestantes. Aqui nós vimos um Deus que manda fazer 2 esculturas e ainda diz que falará com o povo no meio delas. Vocês estão entendendo, sim ou não? Sim. Quando o Senhor Ele faz a sua arca da aliança de acordo com a instrução que Ele deu a Moisés, Moisés constrói essa arca. Aonde essa arca estava, Israel vencia a batalha. Sem a presença da arca, Israel perdia a batalha. Se a arca estava, Israel guerreava e vencia. Se a arca não estava, Israel perdia a batalha. A arca era um sinal de que Deus era com aquele povo. Era uma imagem visível da aliança invisível de Deus. A arca era o sinal visível, a imagem da presença de Deus no meio de Israel. Davi, quando ele é sagrado rei, ele está dentro do seu palácio. Ele olha em volta, vê o seu palácio magnífico, esplêndido, grandiosíssimo, com todas as riquezas que tinham dentro do seu palácio. Então Davi, ele pensa: eu aqui, vivendo num palácio, e a arca do Senhor morando em uma tenda. Porque a arca era onde Deus manifestava. O que Deus tinha falado para aquele povo? Que do meio dos querubins, em cima da arca, Ele falaria com aquele povo. A arca era o lugar da manifestação de Deus, era o ponto de contato entre Deus e aquele povo. Quando Davi vê a arca dentro de uma tenda e ele morando no palácio, ele pensa: como pode a arca, o lugar onde Deus se comunica, o lugar onde Deus fez a aliança, morar em uma tenda e eu em um palácio? Então Davi decide fazer um templo para o Senhor. Davi peca. Ele cai em adultério com uma mulher chamada Betsabeia. Manda matar a esposa, o marido dessa mulher, chamado Urias, para se casar com ela. E ele não é mais digno de construir um templo para o Senhor. Mas o Senhor havia dado para Davi toda a instrução de como que o Senhor queria que o templo fosse feito. De como o Senhor queria que fosse feito o templo. Então Davi, ele manda chamar o seu filho, chamado Salomão. O rei Salomão, herdeiro de Davi. Davi manda chamar Salomão e diz: olha, Salomão, eu queria construir um templo para o Senhor, mas eu não sou mais digno. Mas você é meu filho e vai tomar meu lugar no trono. Eu quero que você construa o templo para o Senhor, mas tem que ser do jeito que o Senhor mandou que eu construísse. Então Davi vai dizer para Salomão, lá em 1 Reis, capítulo 7. 1 Reis 7, no versículo 25 a 29. 1 Reis 7, 25 a 29. Não dá para eu esperar vocês. Davi vai dizer para Salomão: este apoiava-se sobre 12 bois. Aliás, eu vou começar no 24. Por baixo da borda havia colocado em número de 10 côvados a bacia da purificação. Elas rodeavam o mar de bronze, dispostas em 2 ordens, formando com o mar uma só peça. Estes apoiavam-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar de bronze era um tanque
feito de bronze, onde se colocava a água, porque todo aquele que entrasse no templo deveria primeiro se banhar no mar de bronze para se purificar para entrar no templo. Então construiu o mar de bronze e debaixo do mar de bronze fez 12 estátuas de bois. E esses bois, cada um olhava para um lado, ao redor do mar de bronze, e o mar de bronze sobre eles. Eles rodeavam o mar disposto em 2 ordens, formando com o mar uma só peça. Este apoiava-se sobre 12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar repousava sobre eles e suas ancas estavam para o lado de dentro. A espessura do mar era de 1 palmo e a borda semelhava-se de um copo em forma de lírio. Sua capacidade era de 10.000 batos. Fez também 2 bases de bronze, tendo cada uma 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Eis como eram feitas essas bases. Eram formadas de painéis e enquadradas de moldura. Nos painéis enquadrados de moldura havia leões, bois e querubins, como nas travessas igualmente, por baixo e por cima. Leões e bois pendiam grinaldas em forma de festões. O templo do Senhor, feito conforme aquilo que Deus ordenara para Davi, e Davi passou para Salomão, era cheio de imagens, era cheio de esculturas, de leões, de bois, de flores e de querubins. O templo era fora a fora bordado de querubins. Isso parece uma igreja protestante ou uma igreja católica? Católica. O templo do Senhor tinha muito mais imagem do que tem nessa igreja aqui. Tinha muito mais escultura do que tem dentro dessa igreja. Lá em Reis, 1 Reis, no capítulo 6, um pouquinho antes, no versículo 23 e 25, vai dizer assim: fez no santuário do Senhor 2 querubins de pau de oliveira, que tinham 10 côvados de altura. Cada uma das asas dos querubins tinha 5 côvados, o que fazia 10 côvados de extremidade de uma asa à extremidade da outra. O segundo querubim também tinha a mesma medida. Os 2 tinham a mesma forma e a mesma altura. Quando você entrava no templo do Senhor, a porta de entrada era 2 querubins de 10 metros de altura, com a asa estendida um para o outro, formando um arco. Isso parece uma igreja protestante, gente? Feito segundo a instrução do Senhor. Por aí nós já vimos que o Senhor, Ele nunca nos proibiu de ter imagens. O Senhor nunca proibiu de ser feito em esculturas. O Senhor, Ele nunca disse que seria idolatria nós termos as imagens. Ele mesmo mandou fazê-las. Com o passar dos anos, a igreja do Senhor, ela foi crescendo, e a igreja do Senhor foi se formando, e aí a partir daí nós tivemos homens dignos de serem louvados, homens virtuosos, porque a palavra do Senhor diz lá no livro de Provérbios, no capítulo 31, no versículo 29, que a mulher virtuosa é digna de louvor. A mulher virtuosa é digna de ser louvada. Existe uma mulher mais virtuosa do que a Virgem Maria? O Senhor, Ele nos permite ter as nossas imagens. E ao passar dos anos, a igreja encontrou homens na sua história dignos de serem louvados, dignos de serem venerados, respeitados, honrados, serem recordados, terem as suas memórias perpetuadas ao longo dos séculos. E a partir daí nós tivemos as esculturas desses grandes homens. E olha, deixa eu falar uma coisa para você que os protestantes não sabem. O primeiro protestante, chamado Martinho Lutero, que fundou a primeira igreja protestante, ele dizia que as imagens é o livro daqueles que não
sabem ler. Inclusive na igreja luterana, a igreja fundada por Martinho Lutero, quando você entra no jardim dela, o que tem no jardim? Uma escultura feita de bronze do próprio Martinho Lutero. Quem inventou que Deus proibia a imagem, que ter imagem era idolatria, foram os pentecostais, os neopentecostais, que apareceram aqui no Brasil há pouco menos de 100 anos. Lá no livro, não dá tempo de nós falarmos tudo, lá em 1 Crônicas, no capítulo 15, você vai ver procissão levando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela tinha 2 argolas de um lado e 2 argolas do outro, onde se enfiava uma vara, e se colocava uma vara sobre o ombro de um levita, a outra da frente sobre o ombro do outro, e assim 4 homens carregavam a Arca da Aliança sobre os ombros. Eles caminhavam de um lugar para o outro. A ordem de Josué era que os músicos fossem à frente da arca cantando louvores, eles carregavam a arca e atrás a multidão do povo. Você já viu protestante fazendo isso? Mas católico você já viu. Tudo que existe na nossa igreja tem embasamento na palavra e na doutrina do Senhor. Tem embasamento na palavra e na doutrina do Senhor. Quando o Senhor ele foi ofendido pelo povo hebreu, porque o povo hebreu começou a murmurar contra o Senhor mandou serpentes ardentes para castigar aquele povo. Essas serpentes, elas começaram a ferir aquele povo. E o povo começou a morrer, e Moisés correu até o Monte Horebe e orou: Senhor, salva-nos, porque o povo está perecendo. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou salvar o povo. Você vai fazer uma serpente de bronze, vai colocar ela sobre uma haste de madeira e vai erguer no meio do deserto. Todo aquele que olhar para essa serpente de bronze será curado. Como que o Senhor, que diz para não fazer escultura de nada que estava na terra, manda fazer uma serpente de bronze? Ele manda dizer: não faça escultura de nada que está no céu, e manda fazer querubins. Os querubins não estão no céu. O povo olha para aquela imagem, para aquela serpente de bronze, e eles são curados das suas enfermidades. E lá em João 4, no versículo 4, vai dizer que Jesus vai dizer: assim como Moisés ergueu a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem deve ser erguido para a salvação da humanidade. Jesus vai comparar a sua crucificação e o seu erguimento na cruz para a salvação da humanidade. Ele vai comparar com a serpente, a imagem da serpente feita de bronze do deserto. Quem inventou? De que mente genial saiu de que Deus proibiu esculturas e imagens? E existe gente que vende a sua fé por causa disso, porque não estuda a palavra do Senhor. Para nós encerrarmos, eu quero dizer para você uma coisa: se ter imagens fosse idolatria, Deus seria o primeiro idólatra, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ele nos fez a sua imagem. As imagens nós damos um lugar de destaque, mas não há adoração. A adoração pertence somente ao Senhor. E nós sabemos onde está o Senhor. Na Eucaristia Ele não está em imagem, Ele está em espírito, e Ele está em verdade, corpo, alma e divindade. E a Ele na Eucaristia nós podemos adorar.
A Ele nós podemos adorar, dar a nossa adoração, se prostrar em adoração, não mais em veneração, não mais em honra somente ou em respeito, mas em adoração, porque Ele está realmente de dia e de noite na Eucaristia, porque Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos, porque Ele disse: isto é o meu corpo, e não, isso simboliza o meu corpo, ou isso representa o meu corpo. Não, Ele disse: isso é o meu corpo. E a Ele nós podemos adorar em espírito e em verdade. A Ele nós podemos dar toda a nossa adoração, todo louvor, toda honra e toda glória, porque Ele é o Cordeiro de Deus. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Graças e louvores sejam dadas a todo momento. Ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, hoje e sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Para te adorar, Porque eu nasci foi que eu nasci para exaltar a ti, Senhor. Para te adorar, foi que eu nasci para exaltar a ti, Senhor. Mais uma vez, para te adorar, solta sua voz. Para te adorar, foi que eu nasci para exaltar a ti, Senhor. A igreja, para te adorar, foi que eu nasci para exaltar a ti, Senhor.